A Costa dos Murmúrios é um filme português realizado por Margarida Cardoso em 2004. Este filme foi nomeado aos Globos de Ouro portugueses no ano de 2005, nas categorias de melhor filme, com Margarida Cardoso, que é a realizadora, como melhor ator, para Filipe Duarte, como melhor atriz para Mónica Calle e como, outra vez, melhor atriz para a protagonista Beatriz Batarda, que podem ver no cartaz do filme. E esta última, de facto, venceu o Globo de Ouro, que é o grande prémio do cinema português. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro homónimo de Lídia Jorge, a sua obra mais célebre, que aborda um momento ainda doloroso e com muitas feridas abertas da história de Portugal. E vamos falar um pouco deste momento da história de Portugal. No final dos anos 60, o ideal decadente do Império Português sufocava em guerras coloniais. Quando Portugal se tornou membro da ONU em 1955, recebeu ordem para conceder a independência às colónias. Contudo, não acatou essa ordem e declarou que todos os habitantes das colónias eram cidadãos portugueses. As colónias passaram a ser designadas por províncias ultramarinas. A ONU começou a exercer pressão sobre Portugal, mas Salazar mostrou-se inflexível e formaram-se vários movimentos de independência por parte dos países colonizados. Com o surgimento dos movimentos de independência, o chefe do governo português viu-se obrigado a enviar forças militares para as colónias. Salazar aplicou a máxima para Angola rapidamente e em força. A guerra iniciou-se em 3 frentes: em Angola em 61, na Guiné em 63 e em Moçambique em 64. E o filme passa-se em Moçambique. O desejo de independência das colónias foi aumentando com o desenrolar da guerra. A guerra durou cerca de 13 anos, de 61 a 1974. Aqui vemos o mapa das colónias portuguesas, dessas províncias ultramarinas, segundo a opinião do chefe do governo, o Dr. António de Oliveira Salazar. Quais foram as consequências da guerra? Aumentaram os custos económicos relacionados com as Forças Armadas Portuguesas, houve um elevado número de perdas humanas, um elevado número de feridos e incapacitados, e a guerra afetou também a população civil. Aqui vemos os números de soldados mortos em Angola, na Guiné e também em Moçambique. Em 1968, Salazar, vítima de doença, foi substituído na chefia do governo por Marcelo Caetano. Este dirigente concedeu de início algumas liberdades aos portugueses, mas não alterou substancialmente a situação. As instituições repressivas mudaram de nome, mas as funções mantiveram-se. No decorrer da sua governação, procurou desenvolver a economia do país, alargou a assistência do Estado aos funcionários públicos e aos rurais e empreendeu uma reforma do ensino. Porém, a política de Marcelo Caetano não resolveu os 2 problemas políticos fundamentais de Portugal, a liberalização do regime e o fim da guerra colonial. E aqui vemos o Marcelo Caetano. A guerra termina em 1974, com a Revolução dos Cravos, que pôs fim ao regime salazarista continuado por Marcelo Caetano. Com o 25 de abril é proclamada a independência da Guiné e de Cabo Verde, e em 1975 de Angola, Moçambique e de São Tomé e Príncipe. Começou então nas colónias um processo de democratização que se iria arrastar de uma forma instável durante vários anos. Com o fim da guerra, regressaram a Portugal muitos dos portugueses e cidadãos europeus que habitavam as colónias, os famosos retornados. Aqui vimos uma imagem do 25 de abril e uma imagem desses retornados. Ora, dizer que A Costa dos Murmúrios é apenas um romance contemporâneo sobre a guerra colonial quer dizer inseri-lo numa caixa hermética com um rótulo que não apontaria para
a riqueza de enfoques e abordagens oferecidos por Lídia Jorge neste romance que foi publicado em 1988. Lídia viveu em África durante um período em que já era notório o fato de que a guerra estava perdida no âmbito da consciência, embora ainda não no terreno. E foi esta experiência que a ajudou a construir um universo com cenários muito próximos da realidade, mas nunca retratados exatamente como eram. Porque o que entra em jogo, e é fundamental nesta narrativa, é a memória. A memória pessoal e a memória coletiva. Numa entrevista concedida em 98, Lídia Jorge disse: "Penso que esta questão está tão viva dentro do povo português que as obras sobre a guerra colonial só vão aparecer agora. Parece-me que é o período equilibrado para começarem a aparecer as obras com o distanciamento suficiente e, portanto, a brecha da estética pode-se introduzir." De facto, as memórias da Costa dos Murmúrios são memórias da guerra colonial, sem dúvida, mas também de uma espécie de guerra entre indivíduos, como vamos ver, entre homens e mulheres, entre um tempo passado e um tempo presente. São memórias que em muito ultrapassam a guerra, ou ainda apenas a atravessam como quem atravessa um cenário que interage com a história e em muitos momentos a define, mas ainda assim um cenário. Contudo, sem dúvidas, o distanciamento é o melhor remédio para o envolvimento emocional com um facto histórico. Só com o passar do tempo pode ser feita uma abordagem menos comprometida sobre os fatos. Mas o envolvimento sempre existirá com mais ou menos intensidade. No caso desta narração, e falo da narração do romance, mas também da narração do filme, o facto histórico e as emoções envolvidas são geridos através do ponto de vista da protagonista, Eva Lopo, que 20 anos mais tarde, agora já mulher madura, rememora os factos vividos quando era ainda uma jovem chamada Evita. A ação decorre entre os finais dos anos 60 e princípio dos anos 70, em pleno ambiente de guerra colonial, e é uma espécie de testemunho vivido no momento da liquidação definitiva do Império Português. Evita, na altura uma jovem de 20 anos, chega à colónia portuguesa de Moçambique, na cidade da Beira, para se casar com Luís, um estudante de matemática que ali presta serviço militar. Evita logo percebe que Luís já não é o mesmo, transformado pelo absurdo da guerra, e neste tumulto ele se transformou em uma pálida imitação do seu comandante, Força Leal. A maior parte da ação passa-se no Hotel Stella Maris, local onde as mulheres dos oficiais permanecem quando os maridos partem para as missões no mato, e o hotel constitui naturalmente um local de passagem, de transição entre um período de missão bélica e um período em que, cumprida essa missão, da qual estavam seguros de que iriam sair vitoriosos, os oficiais se instalariam com as suas mulheres e filhos, de forma permanente, numa casa certamente idêntica à de Força Leal que vão ver no filme. Os homens lideraram uma grande ofensiva militar no norte do país. Evita fica sozinha e, desesperada para entender o que mudou Luís, procura a companhia de Helena, chamada Helena de Troia, esposa de Força Leal. Helena, submissa e humilhada, é prisioneira em sua própria casa, onde está cumprindo uma promessa para o marido. E é ela quem mostra a Evita o lado mais sombrio de Luís, enquanto tenta arrastá-la para uma relação ambígua de destruição e morte. Evita conhece as inúmeras atrocidades efetuadas pelo exército português quando esta Helena lhe mostra as fotografias que Força Leal mantinha escondidas em vários pacotes. Portanto, lançada neste mundo de hipocrisia e de violência, que não tem nem glória nem honra, Evita vai testemunhar o fim de uma época. Um período de guerra, mas também de perda e de culpa. De fato, a Costa dos Murmúrios é uma espécie de anti-epopeia em que heróis sem qualquer grandeza são levados a perseguir um ideal que não escolheram e que se apresenta como justificado pela ideologia de conservação do Império Português. O herói navegador de Camões, que canta o povo lusitano, dá aqui lugar
a seres medíocres que disparavam contra indígenas assustados e degolavam as cabeças dos africanos e as espetavam em paus. A ação da protagonista mostra a impossibilidade de negociação e de reconhecimento da subjetividade feminina nesse universo governado por homens. Evita afasta-se dessa sociedade, desenvolvendo um olhar distanciado e crítico da guerra, da política e da sociedade que a cerca. O seu olhar é um dos principais motores do filme, com o qual a câmara se identifica, oferecendo ao espectador um ponto de vista feminino. É Evita, a jovem noiva que se transforma diante de nossos olhos, a guiar a nossa leitura, e são os seus valores e modos de agir que dominam a nossa perspectiva. E qual é a perspectiva de Evita? É uma mulher inocente diante da guerra, mera observadora? É mais uma vítima da colonização? Alguns críticos levantaram a hipótese de que a ação de Evita é muito mais o resultado da percepção da perda de sua segurança individual, ao descobrir no noivo um violento colonizador, do que de uma tomada de consciência política. A grande questão de Eva Lopo, embora se possa aplicar alegoricamente à nação portuguesa, é bem pessoal. É o sentido de perda de identidade de Evita. Este filme, realizado por uma mulher, baseado num romance escrito por uma mulher, mostra-nos, através do olhar de Evita, uma perspectiva feminina do desejo, da subjetividade, da história e da violência. Uma violência não só contra as mulheres, mas também contra outra raça, outro país e outra visão do mundo. A Costa dos Murmúrios dá-nos, portanto, uma perspectiva da guerra colonial assente numa ótica pouco habitual, que é a ótica feminina. Onde estiveram e o que fizeram as mulheres portuguesas como Eva Lopo e outras ainda mais desafortunadas durante a guerra colonial portuguesa. Se aos homens competia defender a pátria, a mulher, e tanto podia ser uma namorada, uma esposa, uma mãe ou uma irmã, cabia-lhe chorar a sua partida, acalentando a esperança que eles regressariam sãos e salvos da guerra. Lídia Jorge e Margarida Cardoso têm muito em comum. Aos 3 anos, Margarida Cardoso foi levada para Moçambique, onde seu pai, Adelino Cardoso, piloto da Força Aérea, cumpriu destacamento desde 1966. A guerra colonial, no qual o seu próprio pai podia perder a vida, prolongou-se, como sabemos, até 74. Contudo, segundo a realizadora, durante a sua infância, um grande silêncio rodeava o assunto, bem como outras facetas do regime em que se vivia. Na sequência do final da guerra, a família voltou a Portugal e a adolescente Margarida Cardoso terá sentido uma continuidade no silêncio que envolvia determinadas problemáticas, como a nostalgia do império, a defesa do colonialismo, a própria guerra colonial, um evento que era motivo de dor, de vergonha ou de culpa, a tal ponto que coletivamente os indivíduos se recusavam a falar sobre ele, para ocultar ressentimentos e afastar culpas que muitos portugueses depositavam nas pessoas como esta família, os famosos retornados de que já falamos, e que era preciso ultrapassar para conseguir seguir em frente. Não admira, pois, que a obra de Margarida Cardoso seja tão profundamente marcada pela necessidade de dar um corpo discursivo ao silêncio relativo a esse período da sua infância e juventude. A Costa dos Murmúrios é a longa-metragem de estreia de Margarida Cardoso, que até então havia realizado apenas documentários. Margarida Cardoso escreveu um guião para um filme baseado no romance de Lídia Jorge, que lhe tinha causado grande impressão por ser tão próximo do ponto de vista emocional da sua memória, da sua infância, do seu percurso mais íntimo. Portanto, é tomando como matéria-prima a memória pessoal que Margarida desenvolve a sua obra, mesclando-a à já intrigante rede de memórias sobre a qual Lídia Jorge construiu o seu romance. De facto, uma das coisas mais impressionantes de se ler em A Costa dos Murmúrios é saber que Lídia Jorge esteve lá durante a Guerra Colonial. Ela também, como Evita, esperou por seu marido militar num hotel. Lídia Jorge viveu na cidade da Beira,
no mesmo prédio que a família de Margarida de Cardoso e foi até professora da sua irmã mais velha. Este fato biográfico justifica a proximidade entre as memórias de ambas as autoras, ao mesmo tempo que questiona alguns pontos de divergência que gostava de aqui mencionar rapidamente. Para começar, o filme não é tão cru, tão violento ou tão explícito em suas cenas de desumanidades bélicas ou de desumanidades rotineiras quanto o romance. Mas a parte disso, a própria Lídia Jorge, interrogada em 2012 sobre o tema do olhar feminino sobre a guerra, confrontou o seu romance e o filme, argumentando que o livro não defende um olhar inocente das mulheres sobre a guerra, enquanto na trama cinematográfica há a perspectiva da isenção da culpa. Na sua trama literária, as mulheres instigam a violência dos homens. Ambos são feitos do mesmo fundo, enquanto na trama cinematográfica de Margarida há a perspectiva de um olhar inocente. No filme de Margarida Cardoso, portanto, conforme a opinião de Lídia Jorge, as mulheres ocupam uma posição contemplativa em relação ao conflito. Já nas páginas do romance, elas estão envolvidas nele, mesmo distantes da linha de combate. Portanto, Lídia afirma que o filme A Costa dos Murmúrios não condiz com o romance A Costa dos Murmúrios num ponto crucial. As mulheres não foram inocentes observadoras. No romance de Lídia Jorge, as mulheres portuguesas, além de vítimas de uma sociedade patriarcal e ditatorial, são também parte opressora. Lídia Jorge parece assumir culpa pelo silêncio em primeiro lugar, depois pela instigação de violência nos homens, pela reprodução de um discurso sexista e classista e, finalmente, mas muito importante, pelo racismo. No filme de Margarida Cardoso, essa culpa é apagada. Evita surge como vítima contrariada da guerra e da transformação de Luís, e mesmo como uma mulher com convicções anticolonialistas. Acrescentaríamos que, no filme, perante mulheres que são colocadas como observadoras ignorantes, Evita é quase uma revolucionária, sobretudo por oposição a Helena, que aparece em várias cenas completamente perdida no espaço. Paradoxalmente, Margarida Cardoso reconhece às mulheres negras um papel mais ativo. É verdade que são todas mostradas em papéis de subalternidade, são prostitutas, carregam lenha, lavam roupa ou se dedicam a tarefas domésticas, mas mostram sempre um grande domínio do espaço e do seu próprio corpo. Todas as mulheres são oprimidas, mas as mulheres negras parecem conservar algum controle sobre a situação. As mulheres brancas portuguesas são presas em casa, aparecem deslocadas, desenraizadas e apagadas pela história. Enquanto as mulheres negras têm um propósito, são mostradas como guerreiras da sua própria causa. Houve, de fato, por parte da realizadora, uma opção deliberada de suavizar o papel das mulheres portuguesas em África durante a guerra colonial. A própria Margarida Cardoso reconhece que, no livro, Eva aparece como uma mulher muito mais ativa. No meu filme, ela tem aparência espectral, pois não sabe como lidar com a violência, em especial a violência cotidiana, aquela que mudou seu relacionamento com o marido e que afeta o seu modo de ver as coisas. A África que procuro reconstruir através dos olhos de Eva é um pouco parecida com a que me vem à lembrança dos tempos em que lá passei. Portanto, as diferenças explicam-se através das referências da realizadora que se reportam a um olhar infantil e filtrado pela mãe que a protegia. E é normal que assim seja. Uma transposição é, acima de tudo, uma criação. E Margarida consegue recriar a protagonista sem matá-la, sem transformá-la em outra pessoa, mas ela dá voz a uma das interpretações possíveis da Evita do livro, da Evita de Lídia Jorge. A realizadora parece escolher cirurgicamente os aspectos em que é fiel ao livro de Lídia Jorge e aqueles em que não é, impondo assim a sua voz pessoal, como sempre acontece numa adaptação. Portanto, agora desejo-vos uma boa visão do filme, espero que gostem e vamos falar depois no debate a seguir ao filme. Muito obrigado.